Uma vez realizada, então, a exportação da nossa coleção do ResearchRabbit, nós vamos utilizar dois aplicativos agora, o Zotero e o Mendeley, para realizar o processo de organização de referências. O Zotero e o Mendeley, eles possuem processos levemente distintos, porque eles se tratam de softwares distintos, porém o produto final disso tudo vai ser o mesmo, um arquivo .bib utilizado dentro do seu texto final, dentro do seu produto acadêmico. Então, embora sejam diferentes os aplicativos que vão ser mostrados aqui, vocês podem utilizar qualquer um deles e o produto final vai ser o mesmo. Trata-se muito mais de uma questão de gosto pessoal, de familiarização com a interface e muito mais uma escolha mesmo do pesquisador a respeito de qual aplicativo utilizar. Porém, eles não possuem nenhuma diferença no que se diz respeito ao que vai ser gerado ao final desse processo. Bom, nós vamos então conduzir esse processo tanto a partir do Zotero quanto a partir do Mendeley, de forma que não reste dúvidas sobre como fazer esse processo em cada um deles de forma distinta. Independente de qual você esteja usando, você vai precisar primeiro baixar esse aplicativo e instalar ele no seu computador. Então, estamos aqui trabalhando partindo do pressuposto que você já tem uma conta no Zotero ou no Mendeley, você já baixou e instalou esse aplicativo para você simplesmente utilizar ele para fazer a organização das suas referências. Tudo bem? Como é que vai ser então feito esse processo? Em primeiro lugar, você vai abrir o Zotero. Dentro do menu inicial do Zotero, dentro daquele menu que fica abaixo do cabeçalho da janela, ou seja, ele fica ali no canto superior esquerdo da tela, você vai ter a aba Arquivo. Dentro da aba Arquivo, você vai selecionar Importar, e aí você vai importar a coleção de arquivos que foi gerada a partir do ResearchRabbit. Então, aquele arquivo BibTeX que você gerou vai ser o mesmo arquivo que vai ser importado para cá. Uma vez feito isso, você vai ter aqui dentro do Zotero a sua coleção de arquivos com títulos e autores. Vale a pena lembrar que o Zotero, especificamente, ele tem uma integração com o ResearchRabbit. Então é possível você, dentro do ResearchRabbit, selecionar para que a sua coleção de artigos seja sincronizada com o Zotero. Você precisa ter uma conta do ResearchRabbit e uma conta do Zotero que permita que essa sincronização seja feita, e você vai, por meio do próprio programa, cada mudança que seja feita na sua coleção do ResearchRabbit também vai ser feita no Zotero. Isso só significa que esse processo inicial aqui não vai precisar ser feito de importação, mas no final das contas não vai mudar nada. A única diferença é que você vai ter um processo a menos, porque os dois sites, os dois aplicativos, esses dois programas vão estar integrados e sincronizados. Voltando para o Zotero em si, temos aqui uma coluna de títulos e uma coluna de autores. E o que nós vamos fazer aqui dentro do Zotero é revisar as informações desses artigos. Você vai, artigo por artigo, verificar se o título que está lá é o título que ele realmente tem. Você vai clicar nesse arquivo, né, e você vai conseguir ver ali os dados dele. Você vai ver se a data está correta, se os autores estão corretos, se o nome que o autor está escrito está igual em todos os arquivos que são relacionados àquele autor, porque isso vai garantir que lá no final, quando você for realmente simplesmente construir a sua seção de bibliografia no seu produto acadêmico, você não vai ter que ficar revisando dentro do próprio editor de texto. Aqui no Zotero você já vai fazer essa revisão e garantir que está tudo padronizado e pronto para que você simplesmente exporte essa coleção e coloque ela dentro do seu produto. Tá bom? Uma vez feita essa revisão, você vai então partir para o último passo aqui dentro do Zotero, que é, mais uma vez, selecionar essa coleção, clicando com o botão direito em cima da pasta correspondente à coleção. Você vai selecionar exportar a coleção e você vai mais uma vez gerar um arquivo .bib, um arquivo BibTeX. Lembrando que esse arquivo .bib ele vai ser utilizado em um organizador, em um editor de texto a partir de linguagem LaTeX. É esse tipo de arquivo, esse tipo de ferramenta que nós aqui no LabSport trabalhamos. Então é por isso que nós estamos fazendo esse tutorial baseado nesse tipo de organização de arquivos. Por isso que nós estamos falando o tempo todo sobre a importância de salvar os arquivos em BibTeX, em .bib, porque é isso que vai garantir que lá no final você consiga ter tudo em um mesmo local, organizado em torno da linguagem LaTeX. Isso facilite, agilize e automatize diversos processos de escrita e edição de textos acadêmicos. Finalizada essa parte do Zotero, você tem agora um arquivo final .bib. Esse arquivo é o que você vai trabalhar no final, no seu Overleaf, no seu TeXStudio, qualquer que seja o editor de texto baseado em linguagem LaTeX que você vai estar utilizando. Você vai perceber agora que eu vou voltar para o passo 17 daqui a pouco, porque agora nós vamos falar sobre o Mendeley. Então, no Mendeley, uma observação é que você consegue utilizar uma extensão do próprio Google Chrome, tá? Essa extensão é do Google Chrome, para você adicionar artigos à sua coleção do Mendeley. Então, se você tem uma conta do Mendeley, tem o Mendeley instalado, você vai baixar e instalar
a extensão do Google Chrome do Mendeley e você consegue, a partir da leitura do seu PDF dentro do seu browser, já selecionar e adicionar esse arquivo à sua coleção dentro do Mendeley. Temos então o passo 17 mais uma vez, voltamos para o passo 17, vamos fazer todo esse processo de novo, porém agora no Mendeley. Você vai abrir o Mendeley, você vai em Add New, que é aquela seleção ali que está marcada em vermelho, você vai escolher Files from Computer, ou seja, arquivos do seu computador, e você vai escolher BibTeX, ou seja, arquivos .bib. Esse é o arquivo que foi gerado lá no Research Rabbit. E você vai, mais uma vez, assim como foi feito no roteiro, importar a sua coleção de artigos. O passo 20 é exatamente igual, você vai organizar e revisar os dados da sua coleção, clicando e vendo se os autores, os anos, o título, as outras informações, outros dados presentes nesse arquivo estão correspondentes, estão de acordo com o que você quer, e aí então você vai revisar um por um até ter toda a sua coleção revisada e pronta para ser exportada. Mais uma vez, iremos em File, só que dessa vez aqui no Mendeley, Export All, e iremos selecionar mais uma vez o formato .bib, ou seja, BibTeX, que é o jeito que nós iremos trabalhar com essa coleção, o tipo de arquivo que nós iremos trabalhar. Então, temos aqui dois processos distintos, porque utilizam aplicativos distintos, porém que no final geram a mesma coisa, um arquivo de bibliografia em formato .bib.